Olá, bem-vindo ao Best in Tesla e ao Overflow, episódio 63. Os carros da Tesla estão ficando tão avançados que já não dá mais para esconder o quão à frente eles estão. Até analistas de Wall Street já afirmam que não há comparação. Vemos mais montadoras adotando o antigo método de produção da Tesla. Enquanto isso, as patentes da Tesla mostram que estão à frente dos demais. A China está migrando rapidamente para os BEVs e 2026 deve ser o ano mais rápido até agora. A Volkswagen enfrenta problemas na China, que devem se agravar ainda mais este ano. O posto Petro está programado para parar de vender diesel até 2030 e o principal impulsionador de volume da BYD em vendas de unidades está vendo suas vendas serem reduzidas pela metade. China e União Europeia fecharam acordos sobre tarifas de veículos elétricos após longa negociação. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos começar! Vamos usar nossa agulha estéreo aqui. Os carros da Tesla evoluíram tanto que isso já é evidente. Quão avançada a Tesla está? O mundo está despertando. Até analistas de Wall Street dizem que não há comparação. Você já deve ter ouvido que a inteligência artificial de direção autônoma da Tesla não enxerga bem em neblina, chuva forte ou mau tempo. Aqui está ela, dirigindo bem em uma neblina densa. Acho que podemos desmentir esse mito novamente. E se você já ouviu dizer que ela não consegue lidar com neve, bem, sobre isso. Tesla Stability compartilhou no X um teste de direção autônoma em Munique, Alemanha, sob neve intensa e gelo negro. Minha esposa e eu ficamos impressionados. O carro simplesmente assumiu o controle total. A direção autônoma supervisionada está no Real Inventor e também tivemos Billy, que escreveu no X. Carros autônomos movidos por inteligência artificial são o futuro, mas se você comprar um Tesla, isso já é o presente. Sim, exatamente. E ele compartilhou este vídeo. Preciso de direções para 3 endereços na rota mais eficiente possível. 97 Brooks Road, em Moorestown, Nova Jersey, 693 Garwood Road, em Moorestown, Nova Jersey, e 42 Landing Court, em Moorestown, Nova Jersey. Ajustei a navegação para a rota mais eficiente. Sim, essa é a realidade dos donos de Tesla nos Estados Unidos da América. Basta dizer ao carro o destino, com paradas e desvios que quiser, e ele te leva. Nenhum outro carro faz isso como a Tesla. Também repostaram um carro robô disponível hoje. E parece que o mundo está realmente despertando para o que a Tesla está prestes a lançar. Como vimos, o maior fundo de pensão da Noruega, KLP, elevou sua participação na Tesla em 63 no terceiro trimestre de 2025. Eles adicionaram 64.600 ações, agora possuem 106 milhões de ações da Tesla, no valor de 488 milhões de dólares, tornando a Tesla sua oitava maior participação, com 19% do portfólio. E a Fidelity também comprou 521 milhões em ações da Tesla no quarto trimestre. Mas o analista do Morgan Stanley, Andrew, também escreveu na nova nota: não chega nem perto. A Tesla continua liderando em direção autônoma, mesmo com a Nvidia lançando novas tecnologias para ajudar outras montadoras a desenvolverem sistemas sem motorista. Andrew destacou a grande e ativa frota da Tesla como uma vantagem-chave. Com milhões de veículos coletando dados de direção do mundo real todos os dias, a Tesla consegue treinar e comprovar seu software de direção autônoma em um ritmo que os concorrentes têm dificuldade em acompanhar.
Devido à vantagem em dados e escala, Andrew acredita que a Tesla segue anos à frente dos concorrentes em autonomia. O Morgan Stanley afirmou que as recentes vantagens da Nvidia não alteram significativamente sua visão sobre a Tesla, pois criar um sistema completo de direção autônoma leva anos. Sim, exatamente, e é bom ouvir isso de Wall Street, algo sobre o qual temos falado há tantos anos. Vemos mais montadoras adotando o método de produção da Tesla. Mas a Tesla não está parada, como mostra uma nova patente que revela algumas das novas vantagens que as outras simplesmente não têm. Vocês devem lembrar que a BMW não via vantagens de custo no gigacasting, mas já vimos a Volvo adotar essa tecnologia. Agora, a Honda segue os passos da Tesla. Como Luca escreveu, anunciou o Maker Casting para a série Ciro de veículos elétricos. Em 2026, a Honda usará uma máquina de mega fundição de 6 toneladas para produzir caixas de bateria dos veículos elétricos da série Ciro. Esse processo reduzirá as peças no compartimento da bateria de mais de 60:5, cortando o custo de fabricação em 40%. Graças à redução no número de peças e processos, o SUV da série Ciro será lançado na América do Norte no primeiro semestre de 2026 e o sedã Ciro 6 também chega nesse ano. A produção será no polo de veículos elétricos da Honda, em Ohio. Os engenheiros da Honda observam que o Maker Casting ajuda a criar um compartimento de bateria forte, fino e leve ao moldá-lo como uma peça única, eliminando emendas e consolidando partes. Estruturas totalmente fundidas em giga eram previstas como o passo 2 da série Ciro para 2028, mas a Honda adiou a fábrica de Ontário para não antes de 2030. O plano seria o primeiro a usar gigafundições dianteiras e traseiras, mas ainda está anos atrás da Tesla. Mas enquanto as montadoras tradicionais estão começando a copiar o que a Tesla fez há meio década, a Tesla não está apenas levando isso para o próximo nível, eles estão dando um salto com seu método de produção unbox, como pudemos ver nesta nova patente da Tesla. As patentes da Tesla trouxeram uma espinha dorsal rígida de 48 volts que une distribuição de energia e comunicação de dados em uma estrutura adesiva plana, substituindo os fios flexíveis tradicionais, chicotes para permitir a montagem robótica e reduzir o peso do cobre em até 75%. Esse fato mostra que a Cybercap da Tesla terá vantagem de custo de cerca de 75% no cobre em relação à concorrência. Essa inovação apoia o processo de fabricação unbox da Tesla, permitindo que submontagens pré-cabeadas se encaixem facilmente em veículos como a Cybercab, algo que Elon destacou como importante. Mas Alex também disse: isso é maior do que muitos imaginam. O chicote de fios tradicional nos veículos é um verdadeiro pé no saco, caro e consome muito tempo, além de ser complicado demais. A simplicidade vence, a Tesla também, e a China muda rápido para os BEVs. 2026 deve ser o ano mais acelerado, mas isso pode causar grandes problemas para a Volkswagen. E Alex relatou que a Volkswagen vendeu 2 BEVs IED a menos em 2025 do que no ano anterior. Isso aconteceu apesar do lançamento de muitos novos modelos, de uma campanha de marketing massiva e de descontos de até 6 mil euros. De acordo com os números divulgados na terça-feira, a empresa vendeu 473 milhões de veículos da marca Volkswagen, 14 a menos do que no ano anterior. Isso é estranho, pois foi o que me disseram. Se a Tesla lançasse novos modelos e investisse em marketing em vez de cortar preços, venderia mais carros. Bem, aqui está um ótimo exemplo de alguém que lançou vários novos modelos, fez uma enorme campanha de marketing e ainda deu desconto, e mesmo assim vendeu menos carros. Não basta só fazer publicidade. Também comentarei em outro programa sobre as vendas de BEVs da Volkswagen.
Isso caiu 44% na China, mas é só o início dos problemas da Volkswagen no país. Porque se você acha que a China tem adotado veículos elétricos muito rápido, bem, as coisas estão prestes a acelerar ainda mais. Como LA. Raffle mostrou no X. Foram 49 novos veículos ND em dezembro de 2024 e 58 em dezembro de 2025. Na China, a China está na parte mais íngreme da transição agora. Então as coisas vão acelerar aqui em 2026. Vamos ver se a Volkswagen está pronta, pois até agora não parecem tão elétricos, escreveu Nick. Uma diferença preocupante para o grupo Volkswagen na China em 2025. Só 46 entregas foram totalmente elétricas. Enquanto isso, 32% das novas rádios automotivas na China eram BEVs. Isso é uma grande desconexão e, como mostrei, vai acelerar ainda mais em 2026. Se o grupo Volkswagen não agir rápido nesse segmento de BEVs em expansão, pode ficar ainda mais atrás no maior mercado automobilístico mundial. E não é que a Volkswagen não tenha carros elétricos, mas em 2025, as vendas de BEVs do grupo Volkswagen na China caíram 44%. Isso só mostra que os chineses não querem os veículos elétricos da Volkswagen. Eles conseguem um veículo elétrico muito melhor de marcas locais por um preço melhor. Vamos aguardar 2026, pois a Volkswagen planeja lançar vários novos modelos novamente. Mas como acabamos de ver, mesmo com muitos modelos novos, enormes campanhas de marketing e até um desconto de 6 mil euros, venderam menos carros em 2025. Será que os novos modelos vão ajudar em 2026? Será que os BEVs da Volkswagen não são competitivos, especialmente na China, com tantas opções? Mas não é como se a Volkswagen só estivesse começando a ter problemas agora. Eles já vêm cortando custos há alguns anos e continuam fazendo isso. Como Alex relatou, qual será o próximo corte de custos na Volkswagen? O grupo de marcas da Volkswagen quer economizar 600 milhões de euros em custos de pessoal e 400 milhões de euros em custos de fabricação, de acordo com a Automobile Woche. A nova estrutura prevê que as fábricas sejam gerenciadas por região, não por marca. Isso será possível graças à realização consistente das sinergias existentes e das economias de escala na engenharia automotiva, o que gerará vantagem de custos para todas as marcas. A colaboração focará em 6 áreas principais de ação, chamadas de impulsionadores, segundo a Volkswagen. Nesse grande amontoado de palavras, essas são formas bonitas de dizer que a reorganização, no fim das contas, vai levar a cortes de empregos. Se você quer trabalhar na indústria automotiva, até na Alemanha, provavelmente deve ir para Brandenburgo-Grünheide. Sei que há um fabricante de carros lá que, em vez de cortar custos, está aumentando a produção e concedendo aumento aos funcionários. Vamos incluir as últimas notícias curtas neste novo programa, Hora dos Testes Rápidos. Se você ainda tem um carro a diesel, talvez queira se livrar dele nos próximos anos. Neste artigo, a Petrostation disse que deixará de vender diesel até 2030. Uma análise muito interessante aqui do novo automotivo mostra que tudo isso está sendo impulsionado pela rápida queda nas vendas de carros a diesel. Hoje há 145 milhões de carros a diesel no Reino Unido, mas esse número deve cair para 250 mil até 2035. Vai ficar cada vez mais difícil abastecer carros a diesel, como no início da revolução elétrica, quando era difícil achar carregadores. Isso já não é mais um problema nos Estados Unidos, Europa e China. Agora ocorre o oposto com carros a diesel, pois precisam fechar mais bombas de combustível. Vai ficar cada vez mais difícil ter um carro a diesel e talvez a gente até veja alguns donos de carros a diesel ficando ansiosos com a autonomia. O BYD Seagull é o principal responsável pelo volume da BYD no segmento de importação de veículos elétricos. É semelhante ao papel que o Golf teve para a Volkswagen.
esse produto também é um dos principais motivos da queda nas vendas da BYD. O veículo foi lançado em maio de 2023 e vendeu só na China mais de 1 milhão de unidades. Como mostra o gráfico, as vendas caíram mais de 30% em 2025 e no quarto trimestre mais de 50% em relação ao ano anterior. Uau! A sequência da BYD foi praticamente cortada pela metade em um ano. Então, como mostrei em outros programas, nem tudo são flores para a BYD. Na China, mesmo sendo líder, eles enfrentam dificuldades atualmente. A expansão para mercados internacionais está impulsionando o crescimento nas vendas. E tivemos mais exemplos de testadores mostrando novas tecnologias incríveis. Segundo a Tesla Economics, a Tesla criou carregadores sem fio que se ajustam automaticamente à voltagem de qualquer bateria de veículo elétrico. O testador enfrenta o maior desafio do futuro sem portas, carregando carros de 400 centi como os Model 3 e de 800 centi como os robotáxis. 100 pontos-chave de sistema sem fio, um carregador sem fio opera em toda a frota de testadores, dispensando conversores corrente contínua volumosos. Hardware compacto e eficiente pode se adaptar a baterias de 400 volts ou 800 volts, possibilitando veículos sem portas como o Cybercab. Passo essencial para ampliar a rede global de táxis robôs, sendo a infraestrutura que faltava para o futuro autônomo da Tesla. Como já disse antes, a Tesla não está só criando um táxi robô e fazendo isso funcionar. Eles estão construindo todo o ecossistema do zero, pensando em cada pequeno detalhe. Eu não acho que você vai ver esse tipo de tecnologia de alguém como a Waymo, já que eles basicamente só estão preocupados em fazer um táxi robô funcionar. China e União Europeia fecharam acordos sobre tarifas de veículos elétricos após longas negociações, beneficiando a Tesla, segundo Tesla Economics. China e União Europeia trocam tarifas de veículos elétricos por acordos de preços. China e União Europeia concordam com preços para exportação de veículos elétricos chineses, reduzindo barreiras comerciais. A Tesla teve as menores tarifas da União Europeia de 78, abaixo de BYD NIO e Xpeng. Os acordos apoiam relações comerciais estáveis entre China e União Europeia e um mercado mais previsível para a Tesla na Europa. Sim, a Tesla acabou de se posicionar muito bem no cenário global. E você provavelmente se lembra quando as vendas de veículos elétricos à bateria caíram em 2024 na Alemanha por causa do governo alemão. Pararam o incentivo aos veículos elétricos. Então muitos disseram que ninguém mais queria carros elétricos e que foi só uma fase. Como eu disse, isso vai passar, assim como no Reino Unido e outros lugares onde o governo retirou incentivos para veículos elétricos. E o que aconteceu? Em 2025, os veículos elétricos à bateria seguiram em alta na Alemanha, apesar das manchetes sobre queda das vendas da Tesla nos Estados Unidos da América. Se estiver em dúvida, observe o panorama geral. Como James fez com este gráfico, depois pergunte o que se destaca. Nos últimos 6 anos, a Tesla é basicamente a única que realmente está crescendo, mesmo tendo caído em 2025. Vemos marcas como a Jaguar praticamente desaparecendo. Se eu fosse apostador, apostaria na Tesla, nos Estados Unidos da América, já que é praticamente a única indo contra a tendência. Mas falando em ampliar a visão, James também compartilhou este gráfico e escreveu: as entregas de carros novos da Tesla em 2025 diminuíram a taxa de crescimento anual composta dos últimos 12 anos para o menor nível em 11 anos, apenas 43%. Ainda assim, muito bom sim, de fato. E o fundador da Xiaomi, Li Jun, disse que a Tesla é forte, mas não imbatível. Ele afirma que o Model 3 enfrenta concorrência real na China. O Xiaomi SU7 é o único sedã elétrico da categoria que superou o Tesla Model 3 em vendas, mas o Model X ainda lidera sobre o iQOO 7 da Xiaomi. Já comentei antes, a ascensão da Xiaomi é incrível. Vamos ver se conseguem alcançar o Model Y da Tesla.
o carro mais vendido do mundo. Vimos o vídeo mostrando o alerta de ponto cego nos painéis das portas. Como Omar disse, isso seria ótimo como recurso padrão no software da Tesla. Sim, seria muito legal, mas talvez ficasse irritante com tanta luz. Sempre que um carro passa por você na estrada em viagens longas, seria bom poder ligar e desligar isso. A Tesla fez piada com a facade no X ao compartilhar o Cybercap com volante e pedal. Como ele está afirmando, isso será um recurso no futuro, mas eu duvido muito. Quando a conta da Cybertruck comentou: "Esse é meu, deixei o robotáxi usar, ele não vai precisar por muito tempo." Sim, isso mesmo. Vimos um modelo 3 da Tesla exibindo sua potência, conforme mostrou o Tesla Newswire. Confira esse clássico modelo 3, puxando um caminhão cheio ladeira acima na neve, na República Tcheca. Uau, impressionante! E aqui está o modelo Kyros, ajudando outro caminhão a sair da neve. Sim, os Teslas têm uma aderência incrível, graças ao seu software impressionante. NX busca ser o mais transparente possível. Como Elon Musk disse, tornaremos o novo algoritmo do X e todos os códigos que recomendam postagens e anúncios aos usuários de código aberto. Em 7 dias, isso se repetirá a cada 4 semanas, com notas detalhadas para desenvolvedores ajudarem a entender as mudanças. Nice e Shai inauguraram seu prédio de 800 mil pés quadrados, que abrigará o centro de dados colossal 3 de próxima geração, avaliado em bilhões de dólares. Ele será o maior supercomputador do mundo, com enorme capacidade de processamento e energia. O prédio abaixo fica na South Avenue, Mississippi. El Salvador faz história. O presidente anunciou parceria com Shai para levar o Grok AI como tutor personalizado a todas as escolas públicas, beneficiando mais de 1 milhão de estudantes. Nos próximos anos, a inteligência artificial adaptará as lições em tempo real para cada criança, apoiando professores e transformando a educação no país. Bukele chama isso de salto direto para o futuro. Elon Musk elogiou a visão ousada. Você pode amar ou odiar, mas esse pode ser o maior experimento educacional usando inteligência artificial até agora, então vai ser muito interessante acompanhar. A internet que pode levar educação por inteligência artificial a El Salvador é, claro, a Starlink, que cresce como nunca. Como Sawyer relatou, a SpaceX agora produz em média 24.250 kits Starlink por dia, nos Estados Unidos da América 60% e 2% a mais que há 9 meses. Isso dá cerca de 85 milhões de kits por ano e está crescendo. Isso é simplesmente insano. E se você é uma das pessoas que sofre de ansiedade de autonomia quando se trata de veículos elétricos, bem, talvez queira considerar um veículo elétrico dos futuros modelos da BYD. Como vimos, um dos veículos elétricos deles recarrega quase tão rápido quanto um carro a gasolina. O novo carregador da BYD adiciona 400 km em 5 minutos. Agora, isso é simplesmente incrivelmente rápido. Este pode ser o carro que vai mudar a opinião dos entusiastas hardcore da gasolina. Isso só vai mudar quando veículos elétricos puderem ser recarregados em 5 minutos. É isso, encerramos por aqui. Premiado pela Top Gear Filipinas como marca revelação do ano e pela melhor nova tecnologia. Sim, os carros da Tesla são ruins. Este foi o programa de notícias extra. Espero que tenha gostado. Se sim, clique em curtir. Isso facilita que outros encontrem nosso programa no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações, assim você não perde os próximos vídeos como este. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar ainda mais o canal, lembre-se, por apenas $1 você pode se tornar um patrono deste canal. Ganhe agradecimento, acesso antecipado, vídeos sem anúncios e exclusivos. Confira o Patreon para saber mais e não se esqueça de me seguir no X. Eu posto praticamente todas as novidades assim que saem e muito mais. Confira a loja para adquirir itens e apoiar o programa, ou apoie sem ser membro ou patrono.
Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestinTesla.daishose.com. Você também pode se tornar um produtor executivo e receber artigos de notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todas as minhas pesquisas, gráficos e planilhas também no bestinTesla.com. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuide, seja gentil.